Bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo e irrigante Lucas Alves Brotas, que trabalha na Global Pack Soluções para Agropecuária e está em Barreiras, Bahia. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom com você, com o senhor? Muito bom. Muito calor aí na Bahia. Aqui em Barreiras é novidade, tá frio, na verdade. Aqui é sempre muito quente, então nunca vai ouvir ninguém dizer que tá frio. Não, né? Ninguém, não tem nem cobertor em casa, né? Não, não. Nem sabe como é que parece. Já ouviu falar que existe, né? Já ouvi falar, mas não conheço, não. E ô, Lucas, você estudou aonde? Foi aí em Barreiras mesmo que você fez a agronomia? Na verdade, assim, eu iniciei em Salvador, iniciei lá na Unirb, aí fiz meus primeiros 3 anos de faculdade lá, aí por conta de alguns problemas internos lá, vim transferidos aqui para Barreiras. Aí finalizei minha graduação aqui. E como é que, da agronomia, como é que você interessou pela irrigação? Como é que foi o caminho para chegar na irrigação? Assim, hoje, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com diversos projetos, né? E um deles é a irrigação. Aí o meu primeiro contato foi aqui na Globofec. Eu iniciei aqui como estagiário e fui galgando e cheguei ao posto de gerente, né? Hoje eu estou responsável pelo setor. E assim, hoje a gente faz projeto de irrigação para pastagem. Aí foi aí, na busca de melhorar a produtividade dentro das fazendas e trazer assim, uma segurança alimentar, né, maior para o rebanho pecuarista que a gente iniciou a fazer esses projetos de irrigação. Ah, então a Global Pack não fazia irrigação. Não, a gente passou um tempo sem fazer, né? E acredito que 3 anos para cá nós começamos a trabalhar com projetos de irrigação. E aí, você falou de pastagens e pecuária, né? O forte, então, de Barreiras é pecuária? Eu achei que aí já estava na fronteira da soja já. Aqui é o país da soja, na verdade, na região de modo geral aqui. Barreiras, Feliz Eduardo, São Desidério, só que também a pecuária é muito forte. Hoje tem mostrado mais ativo aqui na região a integração. Hoje, até os produtores de soja, eles estão trabalhando com gado dentro das lavouras, né? Tira a soja, aí vem ali digamos que seja uma safrinha de boi, né? Entendi. Faz Aí uma tem rotação assim? Ou você usa o mesma área e faz as duas coisas? isso. Após a retirada da soja ou do milho, entra com o boi para estar comendo ali aquela palhada do que restou na lavoura. E a irrigação nisso? O boi não vai pisotear a irrigação? Ó, no caso da irrigação, ele entra em outro cenário, né? O maior desafio hoje do pecuarista é produzir comida para o gado, porque hoje a gente fala muito pecuarista faz o quê? Ele produz carne. Mas assim, se a gente for olhar a cadeia produtiva desde o início, o pecuarista tem que produzir capim. E assim, hoje a gente tem as diversidades climáticas, hoje está até muito complicado. Acabamos de passar aqui por um veranico jamais visto aqui na região. Tem fazendas aí que registraram 35 dias sem chuva. Então, assim, onde é que entra, por exemplo, o papel da irrigação? Ele entra para trazer uma segurança maior para o produtor, certo? De ter realmente o capim. E hoje o pecuarista que ele tem comida, ele está muito bem posicionado estrategicamente. Ele pode comprar de um produtor que, de certa forma, não se programou direito, certo? Ele pode, de certa forma, quando está lá outubro, novembro, que não iniciou a chuva, ele tem essa reserva de comida, ele pode comprar os animais que nessa época tende a estar com preço mais baixo. Então, assim, ele entra como um AIS para os produtores, né?
Então, a grande estratégia é realmente ter os campos de produção do capim mesmo. E aí entra a produção da silagem, né? Por exemplo, a gente, se o produtor ele tiver como preparar uma área de sua fazenda para fazer um campo de silagem, é muito bom, certo? E assim, a produção você vai colher, você vai guardar essa silagem e depois você vai vender, você vai utilizar ali estrategicamente da forma que for mais Agora, seguro. o caso da soja, a soja também tem que ser irrigada, né? Aqui não. Aqui são poucos os produtores que irrigam, mas é aquele sequeiro mesmo. Aqui a gente tem um índice pluviométrico muito bom. Aqui o lenha aqui passa dos 1.000 milímetros fácil. Então, assim, tem esses casos atípicos dos veraníferos, por exemplo, né? Mas agora coincidiu bem com a colheita, né? Então, alguns aí, não vou dizer que agradeceram, mas de certa forma ajudou, né? Mas aí você já está no Cerrado, né? A gente fala Bahia, são três biomas grandes, né? Você tem o litoral, você tem o Cerrado e você deve ter uma caatinga no meio da Bahia. Mas aí já é Cerrado, aí chove muito e tem uma estação seca grande. Como E é que é o clima? a Bahia, de modo geral, né? Tirando a parte do litoral ali, mas a gente tem uma seca que é bem definida, são 6 meses aí de seca na maioria lugares. Quando a gente vai ali, por exemplo, para o norte baiano, nós temos ali 7 meses de seca, 8 meses de seca, certo? E aqui posso dizer que são 6 meses de seca. Né? Então, assim, para produzir bem, no caso da pecuária, e o produtor, se for possível também, na questão do aspecto econômico mesmo, é super interessante e muito bem posicionado em irrigação. Porque senão ele vai ter 6 meses que a fazenda quase não produz nada, né? Isso, como é que a gente tem trabalhado aqui, por exemplo? Na época das águas, tem áreas aí que vão para 4, 5 UA. A UA é a unidade que a gente mede de como se fosse cabeça por hectare. Digamos que nas águas o produtor ele consiga colocar aí 5 cabeças de animais por hectare, mas chega na seca, baixa de uma na época da seca, né? Então, assim, ó, o desempenho cai bastante, né? Não tem nem comparação. E a água, da onde vem essa água sua? Você tem para irrigar, assim, é farta, assim? Aqui nós estamos posicionados em cima do Urucuda, e eu não sei o número exato, mas é um dos maiores aquíferos do Brasil, é o Rio Urucuda. E temos um volume muito grande de rio aqui. Então, quando o produtor ele não retira do rio, certo? Ele tem faz a perfuração do poço artesiano e de onde ele vai tirar essa água. E você acha que no cenário, assim, que você está me falando, é, é, o retorno do investimento, assim, o cara, vou irrigar, vou fazer um campo aqui, separar uma gleba, irrigar, quanto tempo demora para ele retornar esse investimento isso? Ó, o retorno dele é a depender da forma que você vai conduzir esse projeto, porque, por exemplo, depende muito. Eu vou trabalhar com cria, com recria, com engorda, então, tem alguns aspectos que variam. Mas eu acredito que 2, 3 anos um projeto dele, que ele se paga tranquilo. Óbvio que pode se pagar até antes, mas o inteligente o, 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 digamos que um posicionamento mais técnico seria diluir mesmo, por mais que ele tecnicamente se pague antes, mas todo e qualquer investimento aí, você diluir aí em 3, 4 anos seria o ideal, né? E tem, no caso, né, para a agricultura, tem incentivo do governo para o cara conseguir implantar a irrigação? Ou é uma coisa que... Assim, tem uns projetos, certo, hoje, Banco do Nordeste, tem o Pobre, Sicredi, tem uns bancos que eles estão bem, é, eles disponibilizam bastante recursos. Basta você vir com um projeto bem elaborado, especificar bem a expectativa de retorno, de custo total de investimento, que o banco libera com facilidade esse valor para a implantação do projeto. Tá bom, então o Global Tech está indo de vento em popa. De vento um pouco.
Ainda mais com essa possível alta do boi aí a gente está aqui só aguardando. Bom, para gente que não cria boi, só compra, tá caro. O interessante é que nunca baixa, né? Não, É, passamos agora, podemos dizer, por um momento muito difícil. O pecuarista, ele vai saber porque ele sentiu na pele. E vemos o valor de venda da roupa estava muito baixo. O ano passado mesmo, e ano retrasado, foi um momento triste que tirou muito pecuarista do mercado, certo? Pessoal que não tinha se programado, que não tinha investido em tecnologia, em fazer comida, saiu do mercado. Pessoal que não tentou produzir uma roupa mais barata, ele não conseguiu permanecer no mercado. Tudo isso, por exemplo, a irrigação, ela traria essa possibilidade, né? Eu tenho comida, eu consigo produzir uma roupa mais barata. Eu não preciso comprar tanto insumo de fora. não dá, não tem muito mais espaço para ser amador, né? A gente tem que profissionalizar em tudo, né? A agricultura e na empresa, né? Hoje, a gente aqui, a Global Pack, nós temos investido muito em tecnologia. O tempo todo tentando se aprimorar, temos profissionais aqui bem capacitados. E um pouco desse investimento, por exemplo, está na aquisição do software de vocês. O Hydro Landscape mesmo, ele tem nos auxiliado demais. É uma coisa que hoje eu trabalho com fazendo projetos. Um projeto que hoje eu demoraria aí uma semana, 2 semanas para fazer, eu faço em 2 dias, eu consigo finalizar o projeto. Então, assim, é uma otimização muito grande, né? Com essas novas tecnologias que nós temos Afinal, é buscado. uma economia muito grande, né? Você gasta para ter o programa, mas de 2 semanas para 2 dias é muito caro, né? Fazer 100, né? Sim, com certeza. E assim, nós temos planilha. Né? Eu faço projetos hidráulicos sem planilha, mas não vamos nem entrar em detalhe, porque é muita dor de cabeça, né? E é muita chance de dar erro, né? Você Sim. distrai ali na planilha, preencher um campo errado e tal. O hidro, ele vai te criticar, né? Ele fica ali de olho no que você está fazendo e fica te chamando a atenção. Aqui tá, parece que tá errado e vai te corrigindo, né? E essa parte dele, que é um ponto que eu até acho bem interessante. Ah, eu dei uma errada no dimensionamento de um tubo, por exemplo. Ele diz, ó, aqui seu tubo vai explodir, né? Numa linguagem mais diferente, mas ele praticamente ele passa essa informação para a gente. Então é muito assertivo e econômico. E o tempo hoje, eu acredito que seja o nosso recurso mais valioso, é o tempo. Não sei se é o mais valioso, mas é o mais escasso, né? Esse é o recurso que você perdeu, não recupera de jeito nenhum, né? Dinheiro você ganha outro e tal, mas o tempo, escorre pelos dedos, né? Tempo é vida. E foi muito difícil aprender a usar o programa? Como é que vocês fizeram? Assim, tem um suporte muito bom, perto ao WeSoft, ele faz para a gente um suporte bom, mas ele é bem intuitivo, né? E assim, eu admito que hoje eu acredito que eu não esteja fazendo o uso que é para ser feito. Que a gente sempre acha assim, eu acho que tá bom, tá me servindo no momento, mas, por exemplo, eu acho que tem coisas que ele, se eu futucar mais um pouquinho, ele vai me entregar mais coisas, sim. Eu tenho certeza disso. Mas foi tranquilo, foi bem tranquila a utilização do software. Agora, tudo o que vocês estão fazendo é projeto agrícola, não Projeto tem agrícola. projeto de paisagismo. Não, hoje, como a gente trabalha assim, com produtores mais, de certa forma, médio a grande produtor, e não tivemos ainda a oportunidade de fazer projeto paisagístico. Acho que foi falta de oportunidade mesmo. E quando você faz essa irrigação de pastagens, normalmente faz com gotejamento ou aspersão? Aspersão. Hoje eu tenho utilizado um aspersor,
certo? A gente faz um tutoramento com estacas e vem, por exemplo, com arame farpado enrolando ele. E na soja, na soja não, perdão, na agricultura a gente não tem problema do animal vir e cortar, por exemplo, no aspersor, né? Então a gente faz esse enrolamento da estaca com arame farpado e reduz bastante né, esse eventual. Assim. E aí, o gado de corte é tudo Nelore, né? Um boi bravo, né? Assim, o pessoal tem muito esse de falar que o Nelore é brabo, mas ele é bem manso, você sabendo trabalhar, manejo racional, da forma correta, é um animal tranquilo de se lidar. Mas Ele é manso quando não tá correndo atrás de você, né? é, mas aqui na região nós temos trabalhado com Angus, com Nelore, digamos que temos animais aí todo tipo de raça aí nós temos animais. Que você acha? Você não está pilotando o negócio, né? Mas o que você acha que é a maior dificuldade do setor? De Aí irrigação. do ponto de vista da Global Pack, né? Da empresa de irrigação. Assim, hoje como tanto hoje que o irrigante e o projetista também, a dificuldade maior é alinhar a questão do custo de implantação e as expectativas e benefício do projeto. E assim, irrigação, a implantação dela, ela ainda é vantajosa, mas ela tem se mostrado ainda um pouco cara, né? Então, assim, o desafio hoje, nosso desafio é equilibrar, certo, esse custo-benefício, é trazer para o produtor um projeto, um sistema de irrigação que seja funcional, que atenda ele, mas que não imobilize tanto, certo? Então, assim, esse para mim tem sido o maior desafio. Na hora que dá o valor, o cliente sai correndo. O cliente sai correndo. E assim, todo o pessoal chega, quanto que é o projeto? O projeto, ele é até como é que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o projeto, ele acaba sendo mais barato que um custo de implantação de um sistema desse. Ele vai ficar em torno aí de 2%, 1% do valor total da implantação do projeto. Então, assim, o pessoal chega, quanto que está o projeto? O valor do projeto é X. Eu vou gastar quanto para implantar? Quando passa esse valor, o produtor ele acaba se assustando, né? Então, a gente tem que ser bem assertivo na conversa, na negociação, conseguir apresentar bem os benefícios, né, que são muitos. Não é difícil apresentar esses benefícios, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa mesmo, equilibrar o custo-benefício da irrigação. E assim, esse seria a dificuldade, né? E qual que é a maior oportunidade que você está vendo? Hoje, com essa oscilação de preço do gado, eu estou puxando muito pro gado, porque assim, é o que a gente tem vivência, né? A oportunidade está sendo nesse próprio desafios mesmo que a gente enfrenta no normal da seca. Então, assim, se eu tenho um sistema de irrigação, eu consigo, no mínimo, manter minha taxa de lotação constante durante o ano todo. Hoje, a média nacional em lotação, acredito que ela está em 1 UA por hectare. Um sistema, um pivô, por exemplo, de irrigação, a gente consegue aí 8 UA por hectare, tranquilo. Irrigando, adubando, não é moer, não, é irrigar, mas irrigando, adubando. Então, assim, a maior oportunidade é essa mesmo, é produzir comida e conseguir se posicionar estrategicamente melhor. Abre um leque de oportunidades quando você tem uma área irrigada dentro de sua fazenda. E aí, no caso, aí você falou de pivô, né? É, é, pivô é uma opção, é interessante também, ou com aspersão convencional resolve? E pivô central a gente não trabalha. Hoje a gente faz irrigação para aspersão mesmo. Aquele que a gente bota uma escapa para fazer o tutoramento do aspersor,
faz o dimensionamento. Geralmente, cada assessor desse ele vai jogar lá uns 15 metros, por exemplo, para cada lado. Aí esses a gente tem utilizado e tem se mostrado muito eficaz. Que, por exemplo, ele traz uma vantagem, que assim, um pivô novo aí, ele vai estar custando R$ 1 milhão. Então, assim, se eu trago a possibilidade de gastar menos, que é, no caso, o sistema de irrigação por aspersão mesmo, por estaca, se eu trago a possibilidade de eu gastar menos, mas de forma mais parcelada, é melhor. Hoje eu consigo fazer, por exemplo, para 5 hectares, 2 hectares, 1 hectare. Então eu não travo em um valor muito alto, certo? É bem flexível. Isso é interessante, que aí o cara vai todo ano aumentando um pouco a área irrigada do sistema dele, né? Gastei 100 mil, irriguei tanto aqui, ano que vem eu faço mais, né? Apertou o dinheiro, não faço, folgou o dinheiro, faço o dobro, né? Até chegar no... É É, o que já a gente conversa. A gente, todo projeto vai implantar a pergunta, como é, tem intenção de expandir o projeto? Se tem, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, a linha principal já dimensiona para possibilitar uma expansão. A própria bomba, como é a expansão, acha que é 1 ano, 2 anos? Não, então já cabe colocar uma bomba que vai atender, por exemplo, essa futura expansão. já dimensiona no começo e faz uma implantação em etapas, né? Isso. Uma implantação em etapas, isso é legal. E concorrência, assim, você tem muita gente no mercado fazendo projeto de irrigação? Na verdade, eu tenho visto mais como parceiro, né? Hoje, os colegas projetistas que eu tenho, a gente tem se unido bastante. Rapaz, eu estou com essa dúvida aqui, você já utilizou esse assessor aqui, eu nunca utilizei, o que que você acha? Então, hoje, no meu caso, tem funcionado mais como uma parceria mesmo. Aí é um ajudando o outro. Não fechou comigo, fechou com um colega, tudo bem, vamos. O importante é fazer essa agropecuária aqui, principalmente em nossa região, expandir cada vez mais. Talvez ninguém consiga fazer tudo, né? Todos os serviços, né? Tem espaço para muita gente trabalhar, né? Mas eu vejo que o importante é ter bons profissionais, porque bons sistemas de irrigação fazem propaganda para você, né? O cara vai falar, ó, meu aqui, minha irrigação ficou ótima, tô ganhando dinheiro, então faz sim, né? Pode chegar por conta disso, né? E, e questão, agora eu vi, você falou que cobra o projeto de irrigação, eu já vi gente falando que não cobra, que faz a irrigação e bota na obra. Todo o projeto de irrigação vocês cobram? Como é que funciona isso? O que que acontece? É, a maioria do pessoal que não cobra é porque a loja dele já trabalham com materiais, tubulação, pessoa, válvula, conexões. Hoje a gente, Global Pack, nós não vendemos esse material. Então, assim, nós cobramos pelo projeto, apresentamos ao cliente a proposta, né, a solução lá, com a lista de material, todo o detalhamento, memorial do cálculo do projeto que o Will entrega para a gente bem fácil. E aí a gente meio que faz esse auxílio ao produtor de buscar a cotação, né? Hoje a gente não vende material, por isso que nós cobramos o projeto. E aí faz cotação e consegue ver preço em vários lugares. E depois E, dá assessoria na implantação, até onde vocês atuam com o cliente? e aí a gente faz todo o acompanhamento técnico na implantação. Como que cola um tubo? A gente vai lá e orienta. Você vai lixar dessa forma, você vai colar dessa forma. A valeta, para enterrar o tubo, qual a profundidade ideal. Tudo isso aí a gente está lá no campo e acompanhando todo esse processo. Mas você não implanta, não tem time de implantação. Não. Como é que tem funcionado na maioria dos casos? A fazenda ela tem uma equipe lá, já de funcionários. A gente vai lá e meio que faz como se fosse um treinamento. Aí orienta essa equipe a montar o sistema. Aí a equipe monta, aí, por exemplo, só uma bomba, ou um painel de controle, e aí a gente manda um outro profissional para fazer a montagem.
Mas essa parte mais grosseira do projeto, a própria equipe da fazenda ela pode estar montando. E isso reduz bastante, bastante mesmo, o custo de implantação do projeto. Mas ele tem a equipe dele, né? Não precisa pagar e não precisa. E, E tem o custo em cima da nota fiscal, né? Se você cobra, você vai pagar o funcionário e ele sai mais caro, porque você tá. É uma abordagem diferente. e até o benefício meio que por trás, por exemplo, quem que vai dar manutenção nesse sistema? É a equipe dele. Então, se a equipe montou, ela passou por um treinamento extensivo lá que ela não receberia em lugar nenhum, certo? Então, ele tem profissionais capacitados para dar toda a manutenção necessária no sistema dele e futuramente fazer as expansões necessárias também, Vai depender só de você para fazer o projeto. de fazer a expansão do projeto. Então, o projeto vira um produto muito importante aí que você tem que dar uma atenção especial, uma apresentação especial, né? Como é que são as etapas? Como é que seriam as etapas de um projeto que você pega típico aí na. Claro. Digamos que eu tive meu primeiro contato com o produtor, eu busco entender as necessidades dele. A gente tem que, ó, o senhor tem ortoga? Tem, não tem. E assim, a gente está muito bem alinhado, por exemplo, com essa parte ambiental. A gente vai fazer todo um levantamento da necessidade e da condição atual dele, certo? A partir daí, a gente faz a identificação da cultura. Por exemplo, é um pasto, é uma mandioca, é igual agora eu vou fazer com a área de 5 hectares de mandioca. Então, assim, a gente faz a identificação de cultura, faz os devidos cálculos de área efetiva de raiz, lâmina d'água, ver textura de solo. São alguns detalhes que até alguns projetistas eles acabam não se atentando, que é esse aspecto agronômico mesmo da coisa. Então, assim, aí depois desse levantamento, eu já vou ter definido minha lâmina d'água, meu turno de rega, que eu vou pro software. Aí em cima dele eu já sei, eu quero X milímetros num dado período de tempo. Eu vou lá, busco o arquitetor, o, o catálogo, né, do Huawei ele é muito, muito bom nessa parte dos assessores. Então, cada assessor tem a prestação nominal dele de trabalho, tem a lâmina que ele entrega. Então, assim, fica bem tranquilo. Depois desses cálculos, eu finalizei o projeto, faço o levantamento de materiais e entrego para o cliente. Se os materiais que vai gastar no projeto são esses, ele vai cotar, cotou, comprou materiais, a gente vai para a fazenda fazer esse acompanhamento da montagem. Vai cair um pé d'água aqui, porque se ficou escuro de repente, no meio do dia, né? Amém, rapaz. Manda chuva para cá também. Aqui chove para danar. Você falou de 2.000 milímetros aí, mas aqui também. Só Não, que. acima de 1.000 no carro Ah, Luente. acima de 1.000? Vai dar uns 1.400, eu acredito. Tem que Aqui, olhar. aqui gira em torno de 2.000 milímetros. Olha, Chove. Mas o problema é que quando chove agora, a mudança climática foi tão radical que, em vez de chover todo dia ao longo do mês, chove o mês num dia. Aí, pô, aí é é, transtorno na cidade e no campo, né? sim, Porque também não é uma chuva que traz benefício, ela prejudica todo mundo. sim. Você consegue ver, porque vocês não estão há tanto tempo fazendo irrigação, mas você consegue ver essa mudança na região? A mudança, efeitos da mudança climática que a gente está vivendo? Assim, consegue sim. Esse veranico foi a prova disso, né? Conversando com os produtores aqui, nenhum relata que já viu uma situação dela. Foi no mês de março, né, que teve fazenda aqui próximo que passou 30 a 35 dias sem chover. Então, assim, foi algo bem desafiador. E não só aqui, quando a gente vai, por exemplo, para o centro, a região de Irecê mesmo, tá muito triste. É uma calamidade pública mesmo que está acontecendo lá hoje. Então, a irrigação ela vai vir para auxiliar, né, produtores nesse ponto aí.
é necessário mesmo, né? Agora, é, eu queria pedir, Lucas, para você mandar para a gente. Vocês têm muito projeto implantado assim? Ó, projeto de irrigação hoje, eu acredito que são uns 3 projetos só, não foram muitos, né? E até um ponto que eu levantei até para um pessoal da equipe. Hoje eu trabalho com muito projeto hidráulico para distribuir água para bebedouro. Por exemplo, é até uma sugestão, né, que a Waysoft ele poderia me ajudar com isso. Por exemplo, colocando a opção de uma boia. Ao invés de umas pessoas, eu quero colocar só uma boia de alta vazão ali, com vazão, por exemplo, de 1.000 litros por hora. Então, assim, por exemplo, esses projetos, hoje eu tenho 20 projetos, mas não consigo nem contar. Mas a irrigação em si é um pouco. Aí esse hidráulico de distribuição de água para dessedentação do gado já é muito, certo? E o que ainda eu não consegui utilizar bem a ferramenta, né, para fazer. Mas eu queria botar junto da matéria um projeto de irrigação que vocês fizeram aí com o hidro, né? E se ele tiver implantado é mais legal para a gente ter umas fotos do sistema, né? Da fazenda lá e tal. Você É, consegue me mandar isso? filho. Tem um que já está implantado, foram 20 hectares. Esse ele foi até, digamos que, bem desafiador, com o sistema de integração pecuária-floresta, onde eu tinha, não é bem uma irrigação, é uma fertirrigação. Eu tenho água residuária e a gente precisa, de certa forma, gastar essa água. Só que eu não poderia molhar o eucalipto. Aí imagina, eu tenho aqui minhas ruas de eucalipto, passado vem 14 metros, e eu tinha que colocar os aspersores no meio dessa rua, ou nos cantos, eu coloquei no meio, e não poderia molhar, porque como a água ela é muito rica em material orgânico, essa atividade microbiana na madeira do eucalipto, a gente ficou meio que com medo de causar muito problema fitossanitário. Então, assim, foi bem interessante e o Hidro me ajudou muito nesse projeto. Aí a gente conseguiu encontrar uma pessoa lá, o LFX 300, e serviu muito bem. E hoje o sistema está rodando, que é uma beleza. Tá regando entre os eucaliptos. Entre os eucaliptos, só que eu não posso molhar o eucalipto. Então, assim, nem a deriva, por exemplo, a gente meio que tentou desconsiderar até a deriva, para não cair nada de água no caule do eucalipto. Então, assim, foi um sistema bem interessante e me desafiou ao extremo, mas que eu tive um bom aliado aí, que foi o Hidro. Muito bom. E aí ele já está implantado, tá bonito lá. Deve estar, né? Porque jogando água tudo fica bonito. E isso, já está implantado já. Eu acredito que eu tenho até imagem aérea. Eu vou estar verificando, de drone, né? Eu vou estar verificando e vejo. Tá? Isso. Muito bom. E o que que é que vocês estão irrigando? Que cultura? Lá hoje a gente está com um iade. Tá com iade. E aí estamos fazendo essa fertilização. Muito cuidado com o volume de água. Estamos fazendo lá o processo de stratificação do solo. Agora já tem um processo para fazer livre. Para estar sempre acompanhando os níveis de nutrientes no solo. E esse capim na sombra do eucalipto não fica ruim? Ele vai bem? Está indo muito bem. Está indo muito bem. Os eucaliptos já estão adultos, assim, ou ainda? Tá? Hoje ele deve estar com 8 metros de altura. Vou estar mandando uma foto. Assim, tem um processo de sombra, só que assim, uma hora ele sombreia, outra hora ele não sombreia, né? Então, assim, é bem dinâmico o sistema e o capim tem respondido de forma bem Muito satisfatória. bem, né? É porque uma hora o eucalipto vai estar grande, aí vai ter um ecossistema de floresta, né? Você vai ter uma sombra de floresta. Aí talvez tenha que mudar a cultura ali. E eu acredito também que o capim ele vai se adaptando, sabe? Ele mesmo ali vai, porque essa redução ela não é muito rápida, né,
fotoperíodo fotoperíodo não, a luminosidade, ela não é muito rápida. Então, assim, é um negócio que está sendo bem gradativo e não fica 100% sombreado. Tem dados momentos do dia que ele vai sombrear, aí Mas do ponto de vista do agricultor, ele tem uma produção de capim enquanto espera os eucaliptos crescer. Não precisa ficar com aquela coisa parada esperando só os 20 anos lá do eucalipto. e a gente está colocando gado na E área. tá colocando gado na área. É, a gente está colocando gado na área. Hoje lá está com, salvo engano, 300 cabeças. Começou agora, está pequeno ainda o projeto, mas hoje está com 300 cabeças na área. Já é significativo para quem só ia esperar o eucalipto crescer, né? E aí é o consórcio. Isso é muito bom. Vocês têm mais trabalhos assim nessa linha? É meio agroflorestal, né? E hoje a gente tem trabalhado muito com integração pecuária-lavoura, né? Tem, e a empresa hoje ela é dividida em vários setores. Tem o meu setor que é projeto, aí tem um setor de acompanhamento nutricional do gado, tem um setor de gestão mesmo de fazenda. Aí, por exemplo, o setor de nutrição, ele faz esse acompanhamento lado a lado, certo? Na fazenda, nessa parte de integração lavoura-pecuária, que é onde busca lá, através desse acompanhamento, otimizar mais ainda o ganho do rebanho e, de modo geral, a rentabilidade mesmo por área. Muito bom, muito bom. E aí você tem sempre que estar pensando em irrigar, porque vai ser o que vai dar constância, né? Para o ano inteiro você ter um resultado de época de chuva, né? E hoje, para o produtor, né, para o pecuarista, não se fala nem, não é irrigar a área total, né? Até porque economicamente se torna bem difícil. Mas uma parcela hoje, 5 10 hectares que você ter irrigado dentro de sua fazenda, é um benefício muito grande, certo? Um hectare irrigado, produção de silagem, por exemplo, por área, passa de 50 toneladas, a depender do capim, a depender do manejo da área. Então, assim, é só vantagem. Ou seja, tem que profissionalizar e buscar uma assessoria, vai, porque para o produtor chegar nessa conclusão sozinho vai ser difícil. E tudo é, tem onde é que a gente está, é entender onde é que está e onde pode chegar, né? O produtor hoje ele tem que se autoavaliar. Hoje, onde é que eu estou? Eu tenho água, por exemplo, em minha fazenda que me possibilita irrigar, certo? É um ponto. Se eu tenho água, onde é que eu posso chegar? Ele parar mesmo e planejar e ver, por exemplo, os tipos de estratégia que ele pode estar tomando, certo? Para estar otimizando a atividade dele dentro da área, certo? E aumentando os ganhos nele. Então, assim, é entender isso, onde eu estou, onde eu posso chegar. É o ponto-chave aí do produto. Ponto-chave. É, com certeza. E sair do aleatório, sair do intuitivo e ir para uma abordagem científica, né? Técnica, prática. Né? É uma mudança, né? Eu não sou mais agricultor, eu sou um empresário rural, né? Hoje não é mais, tem uma rocinha ali, não. Hoje o produtor ele tem que ter esse raciocínio. Eu sou o empresário, certo? Eu tenho que me tecnificar, eu tenho que procurar pessoas que possam estar formando aqui junto comigo, me assessorando, para crescer. A agricultura hoje que está num patamar bem mais elevado, por exemplo, que a pecuária, a gente vê isso. Produtores, hoje, os agricultores, eles estão o tempo todo atrás de tecnologia, consultores, análise de solo, em cima de análise de solo, adubação, e a pecuária ela ainda está um pouco atrasada, sabe? Mas está aos poucos evoluindo muito, na verdade. Muito bom. Lucas, nós estamos chegando no fim aqui. Eu já tinha
feito as perguntas que eu estava planejando, eu queria que você deixasse para a gente, assim, é, um conselho, né, para quem está querendo começar a trabalhar com irrigação. O que que você recomenda para a pessoa começar com o pé direito? Para os projetistas, acho que a primeira frase é estude bastante. Estude, busque sempre escapar das novas tecnologias que vem surgindo no mercado e não faça essa de copia e cola. Cada projeto, cada situação, ele, ele pede uma análise diferente. Pode ser na mesma região, pode ser o mesmo tipo de cultura, mas, por exemplo, o nível tecnológico do produtor, tudo isso ele interfere. Então, assim, não fazer copia e cola, certo? Estar sempre eh, buscando parceiros que possam estar auxiliando ele nesse projeto, certo? E, como eu falei até anteriormente, dar um pouco mais de atenção para os aspectos agronômicos do projeto, porque o dimensionamento de aspersor, de tubulação, essa parte já está muito facilitada pelo software. O Hydro Landscape, ele já, digamos que ele já está entregando isso para a gente. Então, vamos dedicar uma energia maior para essa parte dos aspectos da agronômica. Minha área efetiva, meu sistema radicular, minha lâmina necessária para a cultura, certo? E assim, a água hoje, principalmente para a gente aqui, é um recurso muito valioso. E tem alguns lugares, por exemplo, poços que estão secando, que tem limitado essa possibilidade de expansão da irrigação. E essas medidas, né, esses cuidados na confecção do projeto que o projetista tem que tomar, ele vai, de certa forma, ajudar a preservar um pouco mais esse recurso que é muito valioso e tornar o projeto mais assertivo. Por quê? Tanto eu molhar demais quanto eu molhar de menos, os dois, para mim, eles são igualmente ruins. Se eu molho demais, eu estou desperdiçando água. Se eu molho de menos, a minha cultura ela não vai responder o que deveria, certo? E, e aos agricultores, né, aos irrigantes aí, de modo geral, sempre buscar uma consultoria e um profissional capacitado. E assim, os profissionais, eles estão o tempo todo buscando inovação, buscando ajuda, certo? Em software, em parceiros que já têm uma vivência maior. Então, assim, sempre consultar esses profissionais, que é um custo que ele chega a ser irrelevante de implantação do projeto. Acredito que esse seria o ponto-chave aí. Sempre estar buscando ajuda e ter muita atenção na confecção dos projetos. Muito bom, muito bom. Agora aqui para mim tá começando, tá caindo um pé d'água danado, já tá fazendo uma barulheira danada aqui. Rapaz, É, olha, fez- inveja abençoada, viu? aqui não tá faltando água não. Pelo jeito vai inundar a rua aí com que esteja com bueiro entupido e por aí vai. Isso é ruim. Lucas, foi ótimo conversar com você. Foi um prazer, obrigado pelo seu tempo. Foi uma boa conversa, aprendi muito aí sobre irrigação e pecuária, tá? E nós estamos aqui disponíveis para te ajudar em qualquer coisa, né? Nosso suporte técnico, nosso atendimento, tá Eu certo? te agradeço pela oportunidade aí, pelo convite. Estou muito satisfeito, né, de ter sido convidado aí por vocês. Ah, legal. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima, então. Até abraço. E você trouxe chuva para a gente aqui. Amém. A próxima entrevista tem que chover aí. Pronto. Amanhã pode ser? Tomara. Um Ah, abraço. abraço. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei
compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.